Bom, a gente viu no vídeo anterior a possibilidade da apostasia, a possibilidade de alguém apostatar. E nós vimos que não é um mero afastamento, que não é um mero esfriamento, mas uma decisão deliberada de abrir mão do seu direito, de cair da sua condição, de se rebelar contra Deus. Mas então, da onde é que ela cai? De que posição, de que condição? Quem é ou quem era o apóstata? Qual era o seu estado anterior ou qual era a sua posição anterior daqueles que haviam caído? Eles eram pecadores? Eles eram santos? Para a gente poder explicar isso, a gente vai ver alguns verbos no pretérito, para que a gente possa entender a apostasia como um fato histórico. Lembra que o escritor de Hebreus ele está falando sobre uma possibilidade, mas a gente vai falar nos verbos do pretérito para que você possa ver como se fosse um fato histórico. Então veja aí comigo, primeiro Hebreus capítulo 6, mantém Hebreus capítulo 6, a gente vai ver Hebreus capítulo 6, depois Hebreus capítulo 10 e Hebreus capítulo 12. Então em Hebreus capítulo 6, no verso 4, diz assim, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. A primeira coisa que a gente vê, a primeira condição que a gente vê é que essa pessoa que apostatou era um iluminado. Ou seja, ela havia sido iluminada. O que iluminou a vida dessas pessoas? A gente vê, está aí na sua apostila, algumas referências que João diz que Jesus era a luz do mundo. Mateus vai dizer sobre Jesus como a grande luz. 2 Coríntios capítulo 4 fala sobre a luz do evangelho da glória de Cristo. E 1 João vai dizer que Deus é luz. Isso também está lá em Atos capítulo 26. Ou seja, a pessoa que foi iluminada, ela tinha um relacionamento com Deus. Iluminados aqui fala deles terem se tornado conscientes da sua condição espiritual. Então, da onde é que eles caíram? Eles eram iluminados, conscientes da sua condição espiritual. Eles sabiam que eles eram justos, santos. Eles sabiam que eles eram lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles sabiam que eles eram perdoados. Mas eles caíram dessa condição. Em Hebreus, aí na continuação, diz que eles provaram o dom celestial. No verso 4 ainda, aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial. E o que é esse dom celestial? Romanos capítulo 6 vai dizer que o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Eles provaram da vida eterna. João capítulo 6 vai dizer que Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Eles provaram de Jesus. João 3,16 diz que Jesus é o dom de Deus para a vida eterna. Eles provavam da vida eterna. João capítulo 4 implica que a água viva dada gratuitamente é a salvação. Romanos capítulo 5 fala sobre o dom da graça de Jesus resultando em justificação. Então eles provaram algo, gente. E quando a Bíblia fala aqui da palavra provado, será que eles poderiam ter provado e não comido? E não ingerido, e não colocado para dentro? Não, a palavra provado aqui quer dizer que eles passaram por aquela fase, que eles experimentaram aquilo que eles estavam declarando, eles ingeriram, fizeram daquilo parte do processo da sua vida. Hebreus capítulo 2, no verso 9, vai nos lembrar isso aqui, olha só, vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E quando o escritor de Hebreus aqui no capítulo 2 está falando sobre Jesus provar a morte, quer dizer que ele morreu. Quem provou o dom, provou da salvação. Ou seja, eles eram salvos, gente. Da onde é que eles caíram? De uma condição de salvos. Olha só, ainda no verso 4, de que condição eles caíram? Eles se tornaram participantes do Espírito Santo, eles eram participantes. No verso 4 diz, eles se tornaram participantes do Espírito Santo. O que é um participante? Não se refere a uma parceria parcial, onde metade da minha vida é dele e outra metade é minha ou outra metade é do mundo. Não, essa parceria é uma parceria de integridade. Isso não significa apenas que eles experimentaram apenas o poder convincente do Espírito Santo, mas provavelmente também o seu poder
nessa nova vida. Ou seja, eles não apenas receberam o poder para receberem a salvação, eles receberam e eles operavam no poder da santificação. Eles operavam, veja gente, pessoas que não tinham consciência de quem eram em Cristo Jesus, mas mesmo assim, eles abriram mão. E nós vamos ver mais para frente como eles abriram mão disso. Hebreus capítulo 3, verso 1 e verso 14 nos lembra disso. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial. Verso 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. De que condição eles caíram? Eles provaram a boa palavra de Deus. No verso 5, diz lá, provaram a boa palavra de Deus. E a palavra grega aqui para provar parece indicar que eles experimentaram os benefícios da palavra de Deus. O que ele está falando aqui? Não era de uma palavra de um conhecimento da cabeça, não, gente. Era de palavra de revelação. Eram pessoas que tinham revelação. Esse tipo de pessoas, eles saíram de uma condição de revelação, de iluminação para trevas. Eles não saíram de trevas e entraram em mais trevas. Eles estavam iluminados pela palavra de Deus e abriram mão dessa condição para andarem em trevas. Eles provaram os poderes da era vindoura. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O que isso quer dizer? Que eles devem ter desfrutado das bênçãos do poder do governo de Deus sobre a vida deles. As bênçãos da era vindoura está falando do reino de Deus que haveria de vir. E eu e você podemos provar desse dom da era vindoura ainda hoje. Talvez não em toda a sua plenitude, mas eu e você podemos desfrutar do governo de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia então fala aqui que essas pessoas, o que eles tinham? Eles tinham essa prova de que o governo de Deus estava sobre a vida dele. Meu Deus! Eles se arrependeram uma vez. Hebreus capítulo 6, no verso 6 diz, é impossível outra vez renová-los. De que posição que eles saíram? De uma posição onde haviam se arrependido já haviam se arrependido dos seus pecados, mais uma vez voltando da salvação. Eles já haviam se arrependido dos seus pecados, eram novas criaturas. A Bíblia diz que é impossível outra vez renová-los, se referindo a uma repetição. Ou seja, eles já tinham passado por essa experiência. E aí, no verso 7, da onde é que eles saíram? Da onde é que eles caíram? Eles parecem ter recebido a palavra com frequência. Por quê? Porque aqui no verso 7, olha só, o escritor de Hebreus ele faz a seguinte referência, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela. A terra, você lembra lá na parábola do semeador, que a terra é o coração do homem. A terra que absorve a chuva que frequentemente cai. E a associação com a chuva é a associação com a doutrina da palavra de Deus. Ou seja, eles estavam debaixo de doutrina, eles estavam embaixo da palavra de Deus. Onde é que eles caíram? Uma posição de doutrina, onde eles conheciam a palavra de Deus, gente. Quantas pessoas você conhece que pecaram de tal maneira, mas elas conheciam a palavra de Deus, e você fica de boca aberta e fala, mas a pessoa pregava a palavra de Deus. A pessoa era bom mestre da palavra de Deus. A Bíblia fala, aqui em Hebreus capítulo 6, no verso 7, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela. E o cair dessa chuva sobre a vida dessa pessoa, ela tem consequências de bênção. Olha só, Isaías capítulo 55, do verso 10 ao verso 11, diz assim, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quando o escritor de Hebreus está falando de todas essas posições, essas condições, da onde essa pessoa possivelmente caiu, ela está falando, era uma vida que tinha benefícios, era uma vida que desfrutava dos resultados da palavra implantada no coração deles. Então não era uma pessoa que entrou no evangelho agora e que daqui a 2 dias ela desistiu. Não, era uma pessoa que experimentava
a palavra de Deus. Meu Deus, que fique esse alerta no nosso coração. Agora, Hebreus capítulo 10, olha só o que Hebreus capítulo 10 nos fala. Hebreus capítulo 10, então no verso 26, nos mostra que as pessoas que apostataram provavelmente receberam, aí mais uma vez, o conhecimento da verdade. Só para corroborar. Eles provavelmente receberam o conhecimento da verdade, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Então, eles não eram neófitos, não eram iniciados na fé, eles eram pessoas que conheciam a verdade. Diz o escritor de Hebreus, já não resta sacrifícios pelos pecados. De que posição eles caíram? A Bíblia fala que eles foram santificados, no verso 29. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado. Então não era um mundano, não era um ímpio que ficou cada vez mais ímpio. Não, o apóstata é alguém que foi santificado. Hebreus agora capítulo 12. Olha só o que Hebreus capítulo 12 nos fala sobre de onde essa pessoa apostatou. Hebreus capítulo 12, no verso 16, nos lembra que essa pessoa tinha um relacionamento com Deus. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura estava falando que Esaú era um filho. O que está dizendo aqui? Ele abriu mão da sua filiação. E na nossa filiação, a gente entende que a gente tem um relacionamento com Deus. Nós não somos filhos somente para que a gente possa gozar das coisas boas de Deus. Nós somos filhos para que nós possamos gozar de Deus. Para que nós possamos andar com Ele. Hebreus capítulo 11 vai nos lembrar, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra agradar ali significa andar com Deus. Do que ele está falando? Verso 5, ele está falando de Enoque, que andou com Deus. E Deus se agradou tanto de Enoque, que Deus arrebatou Enoque. E ele está falando do princípio da fé. O princípio da fé não é um princípio para conquistar coisas de Deus. O princípio da fé é um princípio para relacionamento com Deus. E aqui, em Hebreus capítulo 12, no verso 16, ele está falando que Esaú vendeu o seu direito, abriu mão do seu direito. O que nos mostra que a pessoa que apostata, ela provavelmente tinha um relacionamento com Deus. Ela provavelmente ouvia a voz de Deus, mas em algum momento ela abriu mão do seu direito. Ela abriu mão do seu relacionamento. E Adão, gente? E Adão, que tinha relacionamento com Deus todos os dias. Deus vinha até Adão todos os dias. E Adão vai lá e escolhe comer do fruto que Deus disse, não coma, porque se você comer, certamente morrerás. A gente está vendo, então, nessa nossa aula de hoje, algumas das condições que a Bíblia nos diz da qual uma pessoa apostata, da qual uma pessoa cai, da onde uma pessoa cai, nos lembrando da possibilidade da apostasia. Para quê? Para que a gente continue a se firmar, para que a gente continue no nosso relacionamento com Deus, sendo cheios do Espírito até o fim. Na nossa próxima aula, a gente vai nos lembrar do que faz uma pessoa apostatar. O que leva uma pessoa a apostatar conforme esses 3 textos de Hebreus 6, 10 e 12. Então a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.